Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Transição Neoindustrialização, programa que aborda as iniciativas para recolocar o setor industrial como protagonista do desenvolvimento do Brasil, com geração de emprego e renda. A gente fala sobre mercado de trabalho, sobre tecnologias, sobre formação profissional. O tema de hoje é inovação e sustentabilidade na indústria automobilística. Nós vamos conhecer algumas ações que visam esses pontos: melhorar a produtividade, gerar empregos e preservar o planeta. Especialistas no tema que vão nos ajudar a desenhar essa ideia aqui estão com a gente o José Roberto Nogueira da Silva, que é do Comitê Sindical de Empresa CSE da Volks, e o Giba Alvarez, mais uma vez aqui com a gente no Transição, que é da Fundação Poli Saber e diretor do cursinho Poli. Então, vou agradecer aqui. Vamos falar sobre carro hoje, que é um assunto que todo mundo gosta? Todo mundo gosta, bacana. Vamos lá, então. O Transição está nas redes sociais, @RedeTBT, todas as 3 temporadas, para você ver, rever. Então, curta, compartilhe, comente, dê sugestões. E a gente começa, então, aqui dizendo, né, que é paixão nacional. Vamos concordar, né? Carro sempre mexe com o imaginário, eu creio que da maioria dos brasileiros e brasileiras. E hoje a gente vai mostrar como essa paixão está na produção dos veículos. O Bruno Mascarenhas foi até a Volkswagen para conhecer um pouco do que há de inovação no processo de fabricação ou montagem dos carros. Você vai ver daqui a pouco. O Brasil passa, como a gente tem dito aqui nos programas, por um processo de reindustrialização. A principal iniciativa é o programa Nova Indústria Brasil. Dele, a gente traz 3 conceitos básicos para esse programa. São eles a digitalização da indústria, a sustentabilidade e a qualificação profissional. Quando a gente fala de inovação no processo de montagem de automóveis, a gente fala de automatização, de novas tecnologias para reduzir a emissão de CO2 e também do uso de energias renováveis. Mas a inovação vai além, porque pelo lado do mercado de trabalho é preciso qualificar os trabalhadores e manter o emprego frente às novas tecnologias. E muitas vezes a aplicação dessas novas tecnologias surge diante de necessidades dentro da própria fábrica. Na reportagem, o Bruno Mascarenhas vai mostrar uma dessas necessidades e, de quebra, vai mostrar o que a empresa tem como ação para a sustentabilidade, ou seja, para fazer sua parte na meta de emissão zero de carbono. Vamos ver. Os trabalhadores da linha de montagem viram a necessidade de tornar a gravação dos chassis dos veículos mais eficiente e rápida. Um projeto que a gente desenvolveu dentro da fábrica, com a participação dos funcionários da empresa, da manutenção da montagem, né, com o desenvolvimento todo tecnológico, envolvendo a parte de tecnologia da internet das coisas, e o foco principal é automatizar o processo de gravação de chassi. A gravação dos chassis era feita manualmente, mais demorada e suscetível a erros. A equipe programou um robô que entra dentro das carrocerias e grava as informações. A tecnologia é muito eficiente. O robô tem uma performance diferente para cada modelo de veículo e, sem que haja interferência humana, o sistema reconhece os diferentes modelos e faz a gravação adequada. Existe um software que foi implementado pelo time que faz toda a verificação da gravação do robô, do chassi, e já informa diretamente para o inspetor lá no ponto 8, fazendo toda a integração da internet das coisas. E aí, se houver algum problema com uma gravação, aí refaz? Qualquer problema que acontecer aqui, a operação para imediatamente e o pessoal da manutenção vai fazer o atendimento. Toda a parte de verificação, de inspeção, é feita por um algoritmo que dá uma assertividade muito alta. A tecnologia está também no setor focado em produzir veículos sem emissão de CO2, chamado Way to Zero, ou Caminho para o Zero. O Way to Zero Center foi inaugurado em novembro de 2022. Ele faz parte de um objetivo global da empresa que tem uma missão dificílima: fazer com que os veículos fabricados e a produção deles emitam zero CO2 até 2050. O departamento conta com parcerias firmadas com 10 universidades locais, como USP, Unicamp, Universidade Federal do ABC. O Way to Zero é um departamento criado dentro da engenharia do produto, né, cuja a missão é mensurar qual é o CO2, né, ou seja, qual é a quantidade de gases de efeito estufa que nós emitimos no ciclo de vida
dos nossos produtos. O CO2 ele é emitido em todas as fases de existência de um veículo, desde a manufatura das peças, né? Na logística, na hora que você transporta as peças para dentro aqui dos portões da fábrica, né? Na hora que você está montando o carro, você está utilizando energia, essa energia também gera emissão de CO2, né? As máquinas que fazem a montagem e tudo. Depois o carro vai para a mão do cliente, o cliente usa esse carro, está emitindo CO2 nessa fase também, e no final de vida, quando o carro é descartado, ele também emite CO2. Então, por que foi criado um departamento específico para isso? Porque o tema é complexo, ele envolve desde a manufatura, desde o berço até o fim de vida. Contabilizar todo esse carbono emitido na atmosfera é uma tarefa difícil. Então foi criado um departamento para isso. Fazer a mensuração e buscar ações para mitigar essas emissões, né? E buscar o caminho para zero. Por isso que o nome do departamento é Caminho para Zero, Way to Zero. Ao mesmo tempo que se procura contabilizar as emissões, é preciso encontrar caminhos para estancar a geração de gases de efeito estufa, continuar produzindo veículos, mas sem gerar CO2, utilizar energia limpa. Quando eu falo de energia, eu estou falando ou de combustível, no caso de um carro que seja movido a combustível, né? Ou de energia elétrica, no caso de um carro que seja movido a energia elétrica. Existem versões híbridas, né, a serem pesquisadas, que também podem usar as duas coisas. Então, melhorar o consumo energético do carro é a primeira tipo de pesquisa que se faz aqui, né? O segundo tipo é a gente ir buscar na parte de manufatura, ou seja, como o carro pode ser construído com materiais que tenham menos intensidade de carbono, ou seja, que emitam menos carbono na hora que são produzidos. As indústrias brasileiras têm vantagem energética quando se fala em emissão de gases de efeito estufa, pois a maior parte da energia que elas consomem vem de hidrelétricas. Nossas plantas dentro da Volkswagen, elas já são muito eficientes em termos de produzir o carro com baixo carbono. Posso dizer que são das melhores plantas do grupo Volkswagen. Não existe o Way to Zero somente de uma empresa, existe o Way to Zero para toda uma economia. Então é importante que exista uma conscientização tanto da indústria, quanto da parte de governo, quanto da parte acadêmica, quanto das pessoas que estão entrando, né, treinamentos e tudo, para que a gente direcione os nossos esforços justamente para esse tema que é tão importante para a humanidade. Muito bem, muito bem. Vamos tentar começar aqui o programa com uma sensação diferente, com um sentimento diferente. É o seguinte, falar com você que está em casa principalmente, né? Se você é mais novo, quando você pensa em comprar, você está pensando em comprar seu automóvel, alguma coisa, você já pensa em comprar seu automóvel com câmbio automático, com multimídia, né? Com painel digital, essas coisas. Mas você que é mais assim da nossa idade, Bigode, a gente tem quantos anos de Volks? De Volks? 39. 39 anos de Volks. Aí assim, a gente que já está assim numa faixa etária, a gente fica lembrando do primeiro carro. Meu primeiro carro, por exemplo, foi um Golzinho, 81, né? Mas muita gente teve, por exemplo, Fusca. E aí você olha, por exemplo, uma Brasília, a gente estava conversando aqui antes, na Brasília amarela, hoje você tem essas outras peruas, já que a gente está falando da Volkswagen, né? A Tiguan, enfim, a T-Cross, cheias de tecnologia. Bigodinho, quando você começou na Volks, era de um jeito fabricado o carro. Como é que você podia fazer uma trajetória rápida disso? Da transformação da maneira como era feito o carro, como era feito o Fusquinha, ou a Brasília, ou a Variant, ou o Passat, para hoje, como são feitos os carros? Bom, bem bacana trazer isso, que eu convivi com isso, eu vivi isso, eu respirei isso. Né? Todas essas reestruturações que aconteceu na fábrica da Volks, como trabalhador, depois como militante e depois como dirigente sindical. E ter que ter esse olhar para o avanço tecnológico, ele é fantástico. Então, você produzia com muito mais gente, era um número absurdo de trabalhadores naquela fábrica. Quando eu entrei, passava de 30 mil trabalhadores, chegando a 38 mil. Então, uma época onde você se empregava muita gente. E essa transformação que teve no setor automobilístico, ela é interessante, porque se a gente não tivesse um olhar de avanço, uma fábrica como essa, ela não estaria viva ainda. Então, qual foi o grande desafio da direção do sindicato?
é olhar e falar, a gente precisa avançar. Para a gente avançar, a gente precisa garantir investimento. Você tem uma fábrica grande, muitos trabalhadores. É lógico, com o avanço tecnológico, e toda vez que a gente for falar disso, a gente tem que tentar entender e tentar resolver da melhor maneira, porque o impacto é muito grande. Para você ter uma ideia, quando você fala de linha de produção, de modernidade, antes você ia fabricar o Fusca, praticamente o vidro, era colocado com martelo de borracha, né, cordinha em volta para puxar, para encaixar, né? Então era tudo muito manual. Então você precisava de muitos trabalhadores para ir fazendo essa função. E o desgaste também era muito grande. Você imagina você dando pancada na porta para poder ajustar, né? Com martelo de borracha, com jeito. E aí é com jeito mesmo, que se você não pegasse o jeito da coisa, você não montava. Então, algumas coisas com o avanço tecnológico deixou de algumas atividades que eram pesadas e com a tecnologia, primeiramente com a automação, deu essa tranquilidade, esse conforto para os trabalhadores. Mas o mais interessante de tudo isso é que a gente se organiza no local de trabalho para poder entender quais eram as necessidades dos trabalhadores. É lógico que quando a gente fala do dirigente sindical, as pessoas pensam no poder econômico, no aumento de salário. Mas não é só isso. É a organização do próprio além trabalhador, de você, né, organizar, você tem que dar qualidade nos postos de trabalho. Porque lesionava muito também. O esforço repetitivo, ele era muito forte. Então, quando você olha toda essa transição, e aí combina com o que nós estamos falando, é justamente isso. Tentar entender qual foi a linha de corte que a direção do sindicato olhou e falou, olha, nós temos um desafio pela frente. E a gente teve que tirar a palavra difícil e colocar o desafio. Qual que era o grande desafio? Vamos garantir os investimentos. Porque uma fábrica como a Volkswagen, para você que está acompanhando, ela é da seguinte forma, ela é um conceito de fábrica, porque ela tem área de desenvolvimento, ela tem área de projeto, ela tem sala de medidas, ela tem ferramentaria. Então ela tem um conceito de fábrica antes de você chegar no produto final. Então ela não é só grande na produção, ela também é grande também na inteligência de quem pensa, de quem desenvolve. Muito bem. Bress, antes de pedir para você comentar, quero saber também, você dirige primeiro, né? Você dirige? Dirijo. E qual foi Quem seu nunca primeiro teve ponto? um Fusca, né? Tive um Fusca branco 74. Eu sei até a placa. A gente antigamente decorava a placa, era EZ8704. Era amarela ainda a placa, né? Placa amarela. É um grande prazer estar com o Bigode aqui, José Nogueira. O José Nogueira foi meu coordenador quando eu trabalhei na Escola Livre para a Formação Integral Dona Lindu. E ele é um grande apaixonado, confidenciar para vocês, ele é um grande apaixonado por educação, a gente debate muito educação e qualificação profissional no Brasil. Tem uma coisa importante na fala do Bigode, posso chamar de Bigode? Bigode. É com ele que Vamos disse. lá. E tem um termo que faz parte do programa que eu queria fazer uma reflexão. A palavra sustentabilidade, né? Ela remete claramente a uma agenda que o Brasil segue, que é a Agenda 2030. Então, ela é uma agenda de desenvolvimento. No Brasil é muito comum pegar a palavra sustentabilidade e jogar para a área ambiental, mas não, ela é um tripé. Ela é um tripé que envolve crescimento econômico, envolve inclusão social e proteção ambiental. Quando a gente fala do setor automobilístico, necessariamente nós estamos falando desse tripé. É a questão ambiental, é a transição energética, mas também é toda uma gama de trabalhos que mobiliza outras áreas. Então, a indústria é muito importante porque ela é civilizatória no sentido que ela traz o trabalho decente, né? Que é um objetivo específico da agenda, que é o DS8. A qualificação profissional também tem a ver com a questão da educação, da educação de qualidade. E a organização sindical também faz parte da manutenção dos direitos que, portanto, tem a ver com a agenda. O próprio programa da Nova Indústria do Brasil, na concepção, ela tem essa característica. Ela fala de mobilidade, por exemplo. Setor automobilístico e mobilidade é uma coisa muito importante porque envolve essa questão das novas cidades, da questão da mobilidade, né? Então, eu acho que essa agenda ela é transversal, ela é muito ligada a uma necessidade humana do século XXI. O século XXI é um século que a gente tem muita dificuldade de enxergar o futuro, né? E esse futuro ele vai vir mesmo na união de empresários, trabalhadores, para que finalmente a humanidade use a sua sabedoria para continuar existindo, né? Esse é o nosso século. Então, essa discussão da sustentabilidade ela não é só ambiental.
ela é uma discussão coletiva, ela envolve educação, envolve melhoria do trabalho e, principalmente, envolve essa questão que é muito importante, que é a organização dos trabalhadores, a organização por sindicatos. Então, é uma agenda muito complexa. Porque, afinal, se fala sobre proteção social, né? Um dos elementos desse tripé, e é justamente isso que o sindicato batalha, luta, defende, não é, Bigodinho? Sem dúvida nenhuma, porque é aquilo que a gente fala. Você tem que ter... Porque se você usar o mundo dos empresários, ele pensa em resultado financeiro. A gente tem que pensar na qualidade de vida e garantir, né, para que isso tenha a valorização do ser humano. Porque o produto final ele está dado, ele tem as suas características, mas de que forma que ele nasceu? Que ele foi concebido. Esse é o grande debate que a gente tem que fazer, porque a gente fala de transição justa. É justa por conta de ter conhecimento, saber com o que se está lidando ali naquele momento, até você chegar nesse produto final. Pelo menos a gente tem que pensar sempre assim, né, Giba? É uma coisa que se discute, a gente usava muito meio ambiente, né, para falar da questão ambiental. A gente tem que tirar esse meio, porque o ambiente ele é composto pela questão ambiental, mas também pela inclusão de pessoas, né. Isso é muito importante porque, na soma, você está fazendo uma sociedade mais civilizatória, né? Então, essa questão ambiental... A educação técnica profissional, portanto, ela não é uma educação só para preparar o trabalhador para a fábrica, para a indústria. Ela é uma formação global. Porque quando você concebe essa questão da Agenda 2030, o trabalhador ele não é só uma pessoa que serve à máquina, né? Ele é um trabalhador que ele consegue fazer uma reflexão crítica e agir sobre o mundo, né? Então, é um elemento conscientizador. A nova indústria, ela traz de novo a questão da soberania. O que é um país soberano? Né? Um país soberano é um país que tem uma indústria, né? Mas que também tem uma população que produz cultura, né? Ela é tão conscientizada que ela em si consegue, de forma coletiva, melhorar o ambiente que ele vive. A qualificação profissional não é só uma institucional, né? A qualificação profissional é algo que é para o ser humano, é para a educação e que, obviamente, serve para a preparação para o mundo do trabalho. É maior do que a qualificação apenas para a máquina. Máquina, né? Ela é da pessoa do ser humano para o mundo que ele vive. É para a vida, digamos, né? A gente está falando aqui sobre várias coisas interessantes, né? Você está vendo que a inovação da indústria, ela abrange, ela é um assunto muito, muito extenso, vasto, que envolve toda a sociedade. A gente está falando, inclusive, aqui sobre o primeiro carro. Conta pra gente, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, conta pra gente aí nos comentários qual foi o seu primeiro carro, o que você achava dele. A gente vai fazer um breve intervalo, na volta a gente vai falar mais sobre o que essas inovações trazem, tanto para o trabalhador como para o consumidor também. Então, o Transição volta já. E a gente já está de volta falando sobre as inovações na indústria automobilística. A gente já mostrou alguns exemplos, mas para falar sobre outros, aqui conosco estão o José Roberto Nogueira da Silva, que é do Comitê Sindical de Empresa CSE na Volks, e o Bigodinho, né? Aliás, a gente tem que falar aqui o nome, o Bigodinho. E o Giba Alvarez, que é presidente da Fundação Pode Saber e diretor do cursinho da Pode. Giba, antes da gente seguir aqui o programa, eu queria que você explicasse o que é a Agenda 2030 para quem não conhece. A Agenda 2030 ela é assinada por vários países são signatários e são objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos com as suas metas e até 2030 esses países, que se não me engano são 196, eles precisam cumprir essa meta. Os objetivos são divididos em 3, que é a parte de crescimento econômico, indústria, as ODS sociais e as ambientais. O importante é que elas não são soltas, elas se interagem, elas são sistêmicas, né? Então, o Brasil, o governo do presidente Lula, agora recentemente fez um relatório nacional voluntário, apresentou na ONU, né? No Fórum Político de Alto Nível da ONU, e a ideia do governo brasileiro foi exatamente dizer em que situação que o Brasil está em relação a essas metas. O Brasil não está bem, né? Nós tivemos 2 governos anteriores que simplesmente excluíram as metas, inclusive os acompanhamentos. O Brasil tem dificuldade, inclusive, com algumas metas, porque se perdeu o cálculo. A sociedade civil, através de um relatório chamado Relatório Luz,
a duras penas acompanhou alguma das metas durante esse período. E na pandemia, principalmente na área da saúde, nós tivemos um retrocesso muito grande. Então, o governo brasileiro na ONU, ele apresentou o relatório para dizer que quer voltar a ter esse protagonismo na Agenda 2030. As duas principais ODS, as duas primeiras são relacionadas à extinção da pobreza e da fome, que é uma agenda muito ligada principalmente à figura do presidente Lula, né? Tem a agenda relacionada à desigualdade social, né? E o Brasil, no Relatório Nacional Voluntário, está propondo uma nova ODS, que é a 18, que é a relacionada à igualdade étnico-racial. O Brasil teve mais de 350 anos de escravidão, então o governo brasileiro acha que tem que ter uma ODS específica, né? A Agenda 2030 está aí, né? Nós não podemos ter vergonha de falar que nós tivemos um período muito nebuloso no Brasil, que a gente voltou muito para trás. Mas o compromisso agora, que não é uma agenda do governo, é da sociedade brasileira, é dos empresários, é recuperar o tempo perdido e chegar em 2030 e fazer com que o Brasil cumpra as metas, né? Vamos ter que começar de novo do começo. Tanto é que o presidente Lula priorizou a questão da fome, porque o Brasil voltou para o mapa da fome, né? E agora, recentemente, teve um avanço muito grande de 30 milhões de brasileiros. Nós ainda temos 8 milhões de brasileiros no mapa da fome, mas vem sendo reduzido ano a ano, né? Não tem problema nenhum começar do começo, nós temos que fazer um grande pacto entre trabalhadores, empresários, governo e sociedade para poder chegar em 2030 e cumprir as metas dos 18 objetivos, inclusive o último, que foi idealizado pelo governo brasileiro. Muito bem, explicado então o que é a Agenda 2030, a sobrevivência das indústrias, por mais tecnológicas que sejam, depende da preparação de profissionais que vão trabalhar nela e da constante capacitação dos funcionários que já fazem parte do time. Mas hoje tudo muda o tempo todo. Ainda na Volkswagen, o Bruno Mascarenhas conversou com a gerente de recursos humanos da empresa para saber como é que ela consegue manter a equipe de milhares de trabalhadores e trabalhadoras atualizada. Ela vai falar também sobre oportunidades de trabalho que a empresa oferece. Então, fique ligado, fique ligada. Contar com o trabalho de profissionais especializados é um dos maiores desafios das indústrias. Com o avanço da mecanização e todas as tecnologias que envolvem o conceito Indústria 4.0, elas precisam de trabalhadores cada vez mais preparados. Caminhar nesse sentido não é fácil, pois é preciso manter o time jogando e, ao mesmo tempo, prepará-lo para lidar com as constantes mudanças tecnológicas. A gente tem sempre uma estratégia a longo prazo, né? A gente nunca trabalha com a estratégia a curto prazo porque a gente sabe que o mundo vem mudando, né? E a gente trabalha com uma frente que a gente gosta de chamar de ambidestria. A gente toca como se fosse com uma mão, eu estou tocando o dia a dia de trabalho, o que eu tenho que fazer entregar agora, e com a outra mão a gente está produzindo e preparando o futuro, né? Então, essa forma de pensar ambidestra é uma forma de inovar dentro dos nossos processos também. E para desenvolvimento das nossas pessoas é a mesma coisa, né? A gente pensa no futuro, a gente pensa como capacitar as nossas pessoas diferente conforme a nossa tecnologia vem acompanhando e crescendo também. Então, a gente tem feito grandes esforços para capacitação não só de competências técnicas, mas de competências também comportamentais, que a gente chama de soft skills, porque o mundo mudou, a forma de pensar, a forma de agir. Desde que a gente veio da pandemia, a gente vem a gente brinca que o looping de transformação vem muito mais rápido do que antes da pandemia. Se você está vendo um produto de qualidade, é porque a gente tem pessoas de qualidade produzindo esses carros, esses produtos para os clientes. Uma das ferramentas que a Volkswagen utiliza para manter os trabalhadores atualizados é uma plataforma de ensino digital interna, disponibilizada a todos os funcionários, a VW Learning. Através dela, eles têm acesso a cursos e treinamentos para o aperfeiçoamento profissional. A plataforma também oferece cursos preparados pelos próprios funcionários, para que os diferentes setores da empresa se conheçam melhor. O compartilhamento de conhecimentos traz benefícios importantes para funcionários e empresa. Para as pessoas jovens interessadas em trabalhar na indústria automobilística, a gerente de RH fala sobre as expectativas da empresa em relação aos candidatos. Para ela, boa preparação técnica não basta. Antes de qualquer curso,
paixão é uma coisa que a gente espera, brilho no olho, a vontade de querer fazer acontecer. A gente tem um monte de programas de entrada aqui, né? A gente tem parceria com o Senai de longuíssima data, mas a gente tem programa de estágio, programa de trainee, uma série de vagas que a gente colocou recentemente, publicou recentemente para várias áreas, desde produção a engenharia, né? Então, a gente tem oportunidades para as pessoas que quiserem se desenvolver. Então, fazer uma faculdade é importante, ela é bacana, ter um idioma é muito legal, mas sem brilho no olho, para a gente, eu acho que não vai fazer com que essa pessoa se conecte com a nossa Volkswagen. Uma indústria automobilística precisa de todos os tipos de profissionais, além de engenheiros e as equipes técnicas que produzem os veículos. Oportunidades surgem a todo momento. E não só na planta aqui de São Bernardo, mas a gente está no Brasil inteiro, né? Tem São Paulo e tem também Curitiba, então é possível fazer isso acontecer. Vagas em vendas e marketing, que trabalha bem conectado ao cliente, né? A gente tem vagas em finanças, né? A gente já teve vagas no próprio RH. Então, assim, a empresa está muito aberta para a sua renovação e a contínua transformação. Então, se o pessoal ficar atento ao site da Volkswagen, às nossas redes sociais, vai com certeza conseguir acompanhar uma vaga que tem a tua cara. A gerente de RH fala de sua própria trajetória para exemplificar o leque de oportunidades que a empresa oferece aos funcionários. Eu cheguei aqui como uma analista e hoje sou uma gerente de recursos humanos, né? Então, eu pude, por exemplo, me desenvolver super bem aqui dentro da organização. E a gente tem tantos outros, né, profissionais que a gente começou no Senai aqui dentro, por exemplo, e hoje são vice-presidentes, são gerentes, diretores, são excelentes analistas, excelentes compradores, excelentes vendedores dos nossos veículos. Então, eu acho que se a pessoa tem vontade de aprender, ela quer se desenvolver, a Volkswagen é uma escola. Aqui a gente entra num ponto importante, num ponto interessante, na verdade, que é a paixão pelo que se faz. Hoje, existem estudos, enfim, pesquisas que mostram que a juventude, principalmente, está procurando o máximo possível trabalhar, se formar, seguir uma carreira, enfim, né? Com aquilo que tem paixão, com aquilo que faz. Vou começar com você, Giba, esse debate, vamos dizer, perguntando dessa juventude, como é que você avalia? É isso mesmo? Quando o jovem vai fazer um curso, procura alguma área, já dá para perceber o brilho que a Aline diz no olho ou não? Eu acho que é um dos maiores problemas da escola no Brasil. O jovem, ele quer escolher. O problema é que ele não consegue, porque ele não é orientado para conhecer as áreas. É uma coisa muito importante a se dizer. Por exemplo, para acesso ao ensino superior, os estudantes, eles prestam muito medicina, né? A questão da medicina para eles é porque, para eles, medicina é o lugar de status, é o lugar da questão financeira, né? Nós temos mais de 100 cursos universitários. Então, a escola, ela, de forma geral, ela erra porque não orienta, né? A questão do trabalho vem desde a criança pequena, né? O cuidar de si e dos outros é da criança pequena. Quando ele começa a crescer na escola, fica 12 anos na escola, entre a criança e sai adolescente, né? Em nenhum momento ele é chamado a experimentar. Porque a gente só consegue se apaixonar conhecendo alguém, né? E se apaixonar por uma profissão, ele tem que conhecer. Eu fiz engenharia, eu sou engenheiro metalurgista, eu me apaixonei por educação sem querer. No segundo ano de faculdade, eu fui convidado para dar uma aula teste num cursinho. A primeira vez que eu peguei o microfone, eu me apaixonei. Não foi a escola que me apresentou para a educação. Aliás, hoje, pouquíssimas escolas têm a coragem de apresentar as licenciaturas para os estudantes, né? O ensino médio, de 4 itinerários, a escola ela só realiza 2. Ou seja, o estudante não conhece 4 áreas, acaba conhecendo 2. E a educação técnica profissional, que é o 5º itinerário, não está em todas as escolas, né? Eu acho que para o estudante se apaixonar, nós temos que ter um compromisso da sociedade brasileira de fazer com que as diversas opções cheguem para o estudante. O número de frustrações é muito grande, porque o estudante ele escolhe naquelas que aparecem na frente dele. Pois era até bom o Bigode falar como é que ele chegou na ferramentaria, porque ferramentaria não chega na escola, a pessoa não conhece, né? Sim.
E esse processo de experimentar é uma das grandes falhas da escola brasileira. O estudante, ele demora muito para achar, muitos não acham. O Brasil não tem política de descobrir talentos, como acontece na Europa, nos Estados Unidos, que são empresas que se aproximam da escola para que o estudante na escola conheçam tudo que a representante do RH da Volkswagen falou, porque na fábrica é isso, você consegue ver todas as áreas, mas e na escola? Como levar essa realidade? Até você chegar, entrar nesse mundo, como é que você tem acesso, né? O estudante, ele precisa, para se apaixonar, ele precisa conhecer. E nós precisamos... É uma vasta área. São mais de 100 cursos universitários, diversos cursos de educação técnica profissional, mas o estudante, ele não consegue se apaixonar porque ele não conhece, porque a escola não permite. Agora, Bigodinho, eu fiz uma pergunta que seria um mundo ideal, né? As pessoas trabalhando com paixão, poder e tal. Mas a realidade, talvez, de grande parte da população, ainda hoje, até pelo tempo de destruição que o país passou nos últimos 2 governos, é de muita gente que faz o que der para fazer para poder se sustentar. É isso mesmo ou não? E o mundo ideal que eles pensam para a vida deles não é estar colocado dentro de uma fábrica, porque o mundo mudou. Você Essa tem geração o Giba, ele foi muito feliz. De que forma que a gente precisa criar mecanismo para apresentar outras áreas para eles? Porque assim, é lógico, ir para a medicina, você pode trabalhar no setor de ferramentaria fazendo molde, Giba, e ali ser o seu paciente. Porque hoje, a área onde se trabalha, inclusive onde se trabalha, é tudo muito limpo. É tudo muito fácil de lidar com as ferramentas, com os moldes. É lógico, a gente está falando de montadoras, mas você tem, né, as ferramentarias que são menores, são bem com instrumentos hoje atualizados. A gente precisa melhorar, precisa avançar, mas o que acontece? Essa geração, ela quer um emprego diferente. Até nós, quanto representante dos trabalhadores, a gente precisa mudar o nosso jeito de representar. Nós precisamos avançar atualizar, e entender essa nova geração. A gente não vai ter mais trabalhadores para você conversar em grupos, porque eles estão pulverizados, eles estão à distância. As pessoas não querem mais perder tempo no trânsito para chegar no trabalho, ele quer comodidade. Mas essa comodidade está levando esse trabalhador para que campo? Então, a gente precisa estudar isso, porque eu trabalho lá há 39 anos, eu também sou apaixonado também pelos antigos. Meu primeiro carro também foi um Fusquinha, né? E demorei a ser apresentado para a escola. Porque quando você entra para a escola, porque o Giba fala que eu sou um apaixonado pela educação, pela qualificação profissional, porque eu vi que a escola transforma a vida das pessoas. E quando você cria essa identidade de conhecimento, porque identidade, gente, não é documento. Identidade é conhecimento. Quando você passa a ter conhecimento, você começa a ocupar espaço. Você perde o medo. Então, quando você se é apresentado para a escola, você tem um novo mundo e as oportunidades, quais são elas? E muitas vezes a escola nem aparece para você para te indicar. Agora, a gente precisa relacionar tudo isso com o processo de reindustrialização do Brasil. Todos esses conceitos, eles estão contemplados, por exemplo, essa iniciativa do governo, do Nova Indústria Brasil, precisa melhorar, não precisa melhorar? Que vocês acham? O programa, ele é muito complexo e ele é completo. Dentro do programa tem a questão ligada à importância da educação, à importância do trabalho, à importância da qualificação profissional, à importância de você ter uma educação dentro de uma perspectiva de ter uma nova indústria, né? Dentro do programa tem basicamente 3 áreas. A primeira que é incentivar mestrados e doutorados diretamente ligado à área de inovação nas empresas. Tem a questão que é ligado às políticas do Ministério da Educação de ampliar as vagas de educação técnica profissional. Então, o programa, ele contempla, né? Eu acho que o Brasil, o que está faltando, na verdade, é um pacto social e aproximar mesmo essa questão da educação básica com a indústria. É muito mais uma questão de falta de cultura do que um problema diretamente ligado à Nova Indústria Brasil. Porque, inclusive, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, eles integram o programa, né? Eu acho que na relação da educação técnica profissional tem 2 coisas importantes. A primeira é que o Brasil precisa fazer tudo o que foi dito pela
pela responsável do RH da Volks, né? Aline. Mas também ainda discutir quais são os direitos de aprendizagem dos estudantes. Porque para fazer uma qualificação profissional, para o trabalhador mexer numa máquina, ele tem que saber matemática. Matemática é um direito de aprendizagem. O letramento digital, ele precisa ser um componente da escola. A base, né, desse estudante, o Brasil ainda precisa discutir. Não é só uma questão do direito à disciplina. Mas, disciplina na área de história, geografia, mas é fazer o uso do conhecimento de forma crítica, que é o letramento. A segunda coisa, que é muito comum na Europa, o Bigode conhece lá o modelo alemão, o famoso VET, né, que é propiciar uma qualificação profissional que respeite, inclusive, a idade do trabalhador. Na escola é de uma forma, para o trabalhador jovem é de uma outra forma. Qualificação profissional é educação ao longo da vida. Né? E muito atrelado a uma proposta de país para saber exatamente quais são as vocações. Ela é muito atrelada a uma política de país. O que o presidente Lula traz, novamente, porque no primeiro mandato do presidente, no segundo e no governo Dilma se tinha isso, quando ele traz a questão do NIB, traz de novo essa questão da soberania. Para onde nós vamos? Para onde é o gol? Né? Isso aí. Sabendo para onde é o gol, a gente consegue fazer uma política de educação profissional. Porque tem uma coisa muito importante a se falar. Quem gera emprego não é a qualificação profissional. É a política de governo e crescimento econômico. A educação, ela acompanha um crescimento, uma necessidade de uma proposta de país. E o NIB é uma proposta de país. Muito bem. Daqui a pouquinho eu quero ouvir a opinião do Bigodinho também sobre isso, mas a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, então, a gente volta a falar sobre formação e a nova indústria Brasil. Fica aí. A gente já está de volta falando sobre as inovações na indústria automobilística, como elas dialogam com o mercado de trabalho, com a preservação do meio ambiente, com a sustentabilidade, como elas impactam no desenvolvimento do país e também como elas se relacionam com a qualificação, com a formação profissional. A gente estava aqui no bloco anterior, no fim do bloco anterior, falando justamente sobre esse tema. Agora eu quero ouvir o Bigodinho a respeito disso, né? Como é que é a realidade hoje? Qual é a relação, né, da formação com a nova indústria Brasil? É bem bacana trazer isso, porque a gente fala de novas competências. Quando a gente fala de novas competências, a gente precisa falar de novos conhecimentos. Mas a gente precisa garantir, não só para o jovem aprendiz, até o Giba tocou aqui muito bem, porque o jovem aprendiz é o trabalhador que está com o seu emprego trabalhando, que precisa se atualizar, e com aquele que perdeu o emprego ao longo dos anos, porque você vem nesse novo mundo do trabalho, né, a automação, digitalização, novas relações, também, né? Algumas pessoas ficam no meio do caminho e precisa se requalificar. Essa requalificação para dar condição para ele voltar no mundo do trabalho. O jovem é se descobrir também, como o Giba falou, olha, como que você vai se descobrir, como que você quer? Porque muitas vezes você quer algo, mas primeiro você precisa aprender. Então você precisa, inclusive, ter a parte técnica. Porque muitas vezes essa etapa é queimada no meio do caminho, você vai ser um engenheiro e você não conhece as partes técnicas. Então as empresas, inclusive, vêm sofrendo com isso. Quando pega para traçar uma linha, né, uma tangente, uma paralela, e as pessoas ficam olhando e não sabem o que é, porque não tem a sua parte técnica ou conhecimento. Então garantir para essa transição, para que as pessoas tenham oportunidade, é muito importante. Para complementar, a gente, quanto país, precisa não perder a etapa tecnológica do conhecimento. Para que caminho que nós vamos? Nós temos várias chances de crescer nesse ambiente do trabalho, de um governo propositivo, que é esse, que traz a nova indústria, que traz dentro da nova indústria a transição tecnológica, a transição energética. São vários fatores que estão dando uma condição para a gente crescer. E a gente precisa crescer com sustentabilidade, para não ser um voo de galinha, crescer por produtividade, sem ter esse conhecimento, sem ter o adensamento da cadeia produtiva. Então é muito importante quando a gente coloca essa questão da qualificação profissional, para que cria esse ambiente e cria essa indústria forte e que coloca, de fato, esses trabalhadores na ponta para que ajude nesse desenvolvimento. Ok. O Alvarez tinha perguntado sobre a ferramentaria. Refaz a pergunta que eu estou curioso também. Como que ele se apaixonou pela ferramentaria, né? Cara, foi assim. Porque, conheceu como? É lógico, eu entrei na fábrica, eu tenho 39 anos de fábrica, no começo a gente falou, eu entrei na área de produção,
na época, na linha de produção, tapeçaria, montava inclusive o Fusca ainda, né? E depois veio os outros modelos, né? Você montou o Fusca que você tem hoje, Ajudei a montar, não o que eu tenho, mas muito deles aí a gente ajudou. E eu comecei a estudar, porque eu via que aquele esforço repetitivo, a minha vida, ela ia mudar se houvesse uma transformação através do conhecimento. Foi aí que eu fui para a área de modelação, que está dentro da área de ferramentaria, é um dos setores da ferramentaria e que deu essa condição para falar, aqui é uma área de conhecimento, porque muitas vezes você entra num automóvel e com tanta tecnologia, o maior valor agregado está lá naquele computador de bordo. E o maior valor agregado de tudo isso está nessa área de conhecimento, que é essa etapa do desenvolvimento do produto final, que primeiro, você pensou em alguma coisa, você precisa de um projetista, você precisa da área de fundição, você precisa da área de usinagem, você precisa da montagem, você precisa do tryout para você entregar. Então, tudo isso está envolvido na área de ferramentaria. Então, esse mundo é fascinante, que igual se a gente tivesse um direcionamento para conhecer e saber que dá para você trabalhar numa indústria e esses jovens não ter medo de ir para a indústria, porque a indústria não é essa indústria cheia de graxa, não então, é essa indústria que o pessoal acha que está tudo sujo. Eu ia até citar em determinado ponto aqui do programa sobre o estereótipo, né, do trabalhador na indústria, que é aquele cara que ou está com uma solda, ou está sujo de graxa, ou está... não é isso, né? Não é mais isso. Inclusive, assim, você disse que quando você entrou, eram 30 mil trabalhadores na Volkswagen. Mais de 30 mil. Hoje são quantos? 7.100 diretos. São 7 mil. A gente tem um saldo aí de 23 mil pessoas. Para onde que elas foram? Então, aí é que está. Essa foi o grande desafio do sindicato quando a gente fala da Volkswagen ou das montadoras ali da nossa região do ABC, que a gente se organiza no local de trabalho. A gente foi ao longo dos anos discutindo com a fábrica as inovações tecnológicas e sendo dosadas para que as pessoas chegassem à sua aposentadoria e fossem saindo da melhor maneira. Aí tem o lado social do alemão, das fábricas alemãs, que pensa no lado social dos trabalhadores. Mas nem todas pensam assim. É muito mais fácil você avançar na tecnologia e ir cortando, fazendo a cirurgia na veia. Para onde vão essas pessoas? Aí entra essa qualificação, entra as novas competências, a qual nós estamos fazendo aqui o debate, mostrando que tem solução desde que haja vontade. Tem solução. Tem solução para todo mundo, Bigode? Pode ser que não tenha para todo mundo, mas tem uma grande parte, porque a evolução tecnológica, essa quarta evolução industrial, ela é muito forte, ela é muito pesada. Indústria 4.0, né? E ela é muito rápida. As outras demoraram para acontecer, né? Máquina a vapor, até eletricidade, você demorou um período. Eletricidade para automação, você demorou um outro período. Agora não, a indústria 4.0, ela veio com tudo. E o Brasil precisava se preparar um pouco antes, anos 90, com a abertura do mercado, que chegou desregulamentado, e aí as grandes terceirizações, globalizações, tudo nome bonito, mas que pegou em quem? Pegou nos trabalhadores que ficaram com serviço e que ficaram sem as áreas de desenvolvimento aqui no Brasil. Muito bem. E aí, assim, você viu que eu estou bom de matemática. Você falou que matemática é um direito bom, 30 menos 20 menos 7, nem lembro mais a conta que eu fiz, mas eu fiz certo. 9 menos 39, estou com 20 anos na fábrica, é isso? 20 anos. Agora, o Bigodinho falou assim, talvez não tenha solução para todo mundo. E aí, Alvarez, e o resto que fica? É através da qualificação procurar outros setores? O que você indica? Primeiro, você avalia, né? Ele me fez refletir sobre uma coisa. Às vezes a gente não pensa por que é tão importante ter uma indústria, né? A indústria, ela é fator de soberania, porque se você não tem indústria, você depende. No NIB tem uma missão específica que é sobre a área da saúde, né? O que prevê, inclusive, que o Brasil ele seja autossuficiente na produção de vacinas, de medicamentos, de insumos básicos. Imagina um país que não tem indústria, que produz fármacos e que sempre fica na dependência de grandes grupos internacionais. Então, um país, ele precisa de indústria para ser soberano. E o jovem, ele precisa conhecer a indústria. Porque o jovem, nós temos um problema com o jovem que ele desaparece do mapa e dos indicadores, porque imagina que ele está na escola e depois da escola ele vai para o trabalho informal. Você não consegue mais trazer ele de volta, né?
Então, fazer com que esse jovem ele venha para o trabalho formal e que ele conheça a indústria é algo muito importante para o Brasil. E ter uma indústria é assunto de soberania. Eu acho que o maior desafio que você pergunta sobre e aqueles que não estão, né? O problema é que a gente não acha mais o jovem. O Brasil ele é campeão na famosa geração nem-nem, mas a geração nem-nem não é porque o jovem não quer. É porque o jovem não tem a oportunidade. É a geração sem. Então, é sempre um processo de orientação na escola, é um processo de não fazer ele desaparecer no trabalho informal e a gente não conseguir trazer ele de volta. É um processo de manter ele na escola. O pé de meia, parece que não, mas só o fato do estudante receber para ficar na escola já é um grande ato civilizatório, porque você sabe onde ele está, né? E, sinceramente, esse jovem não conhece a indústria, como ele diz. A indústria... ela tem empregos formais, emprego de carteira assinada, tem por conta dos acordos do sindicato, tem proteção do trabalho, tem só desculpa, Vanessa, só para a gente não perder esse ponto exatamente disso que você está falando, dos jovens nem-nem, enfim, desse jovem que some, parte desses jovens, ou esses jovens, podem estar dentro daquele espectro que hoje em dia a gente vê, principalmente nas redes sociais, uma campanha ferrenha contra a CLT. As pessoas que acham que ser CLT, não ter direitos e ser empreendedor é muito bom, são essas mesmas pessoas ou não? Primeiro tem um dado alarmante. Dos jovens que saem do ensino médio, 80% não vão para lugar nenhum. Se a gente pegar os dados ao contrário, quantos fazem educação técnica profissional, quantos vão para a universidade, não chega a 25%. O Brasil é um país que perde 75% dos jovens que terminam o ensino médio, portanto, perde vários talentos, né? Vários talentos é uma coisa muito importante a se dizer. Por isso que a escola tem um papel fundamental de fazer com que eles estejam para que a gente possa qualificar, né? A questão da CLT é uma questão muito interessante, porque ela faz parte de um legado trabalhista brasileiro, né? A CLT vem do governo Getúlio. Sim. Né? De um legado, de um Estado. Né? Mas era um Estado que puxava a pauta dos trabalhadores até para poder enfraquecer os movimentos dos trabalhadores na época, né? Esse legado, ele passou por Brizola, que tem uma história muito grande na questão do trabalhismo, com a questão do PTB, e agora esse legado está na mão das centrais sindicais do sindicato, né? Essa ressignificação do legado, ela traz uma coisa importante. Quando a gente fala da CLT, não é só a carteira assinada, são direitos sociais e trabalhistas atrelados, né? O próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele fala isso. Não é uma questão só de ter carteira assinada, quando ele fala dos trabalhadores de Uber, né? É permitir que os trabalhadores eles tenham uma rede de proteção social. Isso é uma questão social. É uma questão de direito humano, inclusive, né? Nós vamos ter que ressignificar essa questão do trabalhismo. Mas é muito importante dizer para aqueles que, como você disse, são contra a questão da CLT, a CLT ela vem de um legado do Estado, mas querendo ou não, ser CLTista é estar num trabalho de forma humana. Você tem uma carga horária de trabalho definida, você tem direitos trabalhistas definidos, você tem, parece que não, a possibilidade de ter um valor mensal que você pode se planejar todo mês. Então, esse legado nós não podemos perder, né? De fato, vão ter trabalhadores que não serão exatamente pela carteira azul, né? Sim. Mas essa questão da proteção dos direitos trabalhistas, isso a gente não pode abrir mão. E caiu numa enganação, André, porque assim, o que o governo atrasou, o governo passado atrasou o nosso mundo? Porque assim, as grandes reformas que foram feitas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, tudo, foi um ataque tremendo na vida dos trabalhadores. Hoje a gente não vai conseguir nem se aposentar. Então, quando a gente fala de uma política industrial, ela tem que ser uma política de Estado que garanta dentro da indústria da transformação o conhecimento. Porque senão a gente perde isso, perde direitos e aí vai trabalhar nessas plataformas que são verdadeiros exploradores. E aí vai achar que eu sou dono do meu próprio tempo, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí vai para as redes sociais depois dizer muitas que vezes ele entrega uma pizza que ele né? nem tem condição de comer, mas ele se acha dono do negócio, o empreendedor. Se você pensar no termo de sustentabilidade, esse negócio é ruim para todo mundo, porque o trabalhador não produz, ele está sempre cansado, ele não se forma profissionalmente,
Para a empresa também não resolve. Isso. Então, a questão do direito do trabalhador é uma questão que é boa para todo mundo, porque o trabalhador ele consegue, com qualidade, cumprir o seu trabalho, e para os empresários, esse trabalhador que tem segurança do trabalho, ele consegue dar mais para a empresa. Então, essa questão da pejotização sem sentido, Sim, da sem informalidade, né? Essa falta de proteção, ninguém ganha. O bacana do conceito do desenvolvimento sustentável é isso. É um jogo onde todos devem ganhar, mas para que todos ganhem, tem que ser um pacto social coletivo. Não tem jeito. Maravilha. A gente está falando aqui sobre a reindustrialização, sobre o programa Nova Indústria Brasil, falando principalmente na questão de qualificação aqui, o quanto é importante e faz parte, inclusive, do programa, né? Em si tem essa previsão, né, de investir na qualificação para, enfim, para a geração de emprego e renda e melhorar não só a economia do Brasil, mas também a sociedade em si, o social em si, né? Inclusive o programa fala sobre geração de empregos formais, né? Tá lá. Bom, a gente está chegando ao final do programa aqui, mas antes de terminar, eu queria a primeira coisa, assim, eu sei que tem o Bigodinho tem uma Kombi aí, né? E tem um programa, né? Tem. E assim, geralmente aos finais do Transição, a gente pede os contatos, enfim, para quem você tem rede social, faz aquela coisa. Então eu queria ouvir de você, né? Qual é o teu canal, o que você faz lá, rapidamente aqui, para a gente poder assistir, enfim, entrar em contato contigo. Legal. Eu tenho um programa no YouTube, Combinado com Bigode, com K, tudo junto, 2 vezes Kombi. Combinado com K. Com K, com Bigode, com K de novo. Então, Combinado com Bigode. Estou autorizado pela fábrica para poder usar esse nome, né? Até queria registrar, mas depois a gente não conseguiu o registro por causa do nome Kombi, mas depois, pela relação que a gente tem com a fábrica, eu consegui autorização para usar o Combinado com Bigode. A ideia é você fazer uma troca de conhecimento dentro da Kombi. O programa, ele dura ali no máximo 8 minutos estourando, então a gente pega na veia. Então, quando a gente fala de qualificação profissional, quando a gente vai falar da nova indústria, tive a oportunidade de estar colocando o presidente Lula dentro da Kombi. Olha só. O vice-presidente, né, ministro da Indústria e Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, esteve comigo, mas teve o Giba já 2 vezes comigo. Então a gente está trazendo as pessoas, quando eu falo de educação, e o Giba fala que eu sou um apaixonado pela educação, por isso. Quando eu falo da educação, eu vejo o tanto que transforma a vida das pessoas quando ela tem conhecimento. Então, a escola transforma a vida, então com a Kombi a gente está tentando trazer essa troca de conhecimento, não tem nada de querer ser um influencer digital, mas é bem bacana essa troca de conhecimento. Troca de conhecimento, divisão de conhecimento. E você, Giba, rapidamente, como é que quem quer, enfim, conhecer o teu trabalho, quer entrar em contato com você? Nosso site é cursinhodapoli.org.br. Nós somos um lugar que acreditamos que o jovem tem que ir para a universidade, mas também ele tem que se qualificar profissionalmente. Nesse sentido, tem uma novidade, né? Nós celebramos um termo de fomento com o Ministério do Trabalho. Nós vamos atender jovens de 16 a 29 anos na região do ABC, em São Paulo, num programa de qualificação profissional. Quem quiser entrar nesse mundo maravilhoso da educação, do acesso à universidade e da qualificação profissional, contem com a gente, cursinhodapoli.org.br. Maravilha. Bigodinho, Giba, foi muito, muito, muito bom conversar com vocês. Obrigado pela presença aqui no Transição. Quero agradecer a você também que nos acompanhou até aqui. O Transição está nas redes sociais, @RedeTVT, todas as 3 temporadas, para você ver, rever, curtir, compartilhar, comentar, dar sugestões, contar qual foi o seu primeiro carro. Então, obrigado e até o próximo programa.